Olá, meu nome é Luiz Felipe Laudari, eu sou gestor do Fundo Mauá Institucional. No mês de setembro, o Fundo Mauá Institucional teve rentabilidade negativa de 2,12%. E essa rentabilidade foi de acordo com as nossas posições aplicadas em juros, compradas em bolsa e principalmente na nossa posição de caixa, onde a abertura do prêmio das LFTs acabou sendo o maior detrator para a performance do fundo no mês. Para proteger a população mais vulnerável durante a pandemia e minimizar os efeitos do lockdown sobre a economia, o governo aprovou, junto com o Congresso, um crédito extraordinário no montante de 600 bilhões de reais. Esse gasto foi muito importante, mas nos colocou numa posição muito frágil do ponto de vista de dinâmica fiscal. Vale lembrar que medidas similares foram tomadas em diversos outros países, tudo pelo bem da população. No Brasil, esse gasto chegou a quase 8% do PIB e nos colocou numa posição mais frágil como pagadores de dívida. A partir desse momento, qualquer discussão sobre a dinâmica fiscal ou gastos eventuais adicionais deveria ser feita de forma muito responsável ou colocaria o país, do ponto de vista como pagador de dívida, numa posição muito delicada. Essas discussões foram feitas de forma muito responsável até agosto, começo de setembro. A partir de então, uma série de discussões sobre o não cumprimento do teto de gastos, que é o limite de quanto o governo pode pagar, gastar e previsto em Constituição, começou a rondar o mercado. O problema disso, de discutir o quanto o governo de fato pode gastar, o quanto ele iria superar o teto, cria diversas incertezas na capacidade do país de pagar as suas dívidas à frente. Neste momento, nós temos um Tesouro Nacional que precisa cobrir um déficit, esse saldo negativo das contas do governo, e também rolar a dívida, ou seja, os títulos que estão vencendo. Quando adicionamos nesse momento uma incerteza sobre a capacidade ou sobre a vontade do governo, aí eu digo governo mais Congresso, em efetivamente levar o país de forma austera, do ponto de vista fiscal, acaba afugentando todos os compradores de dívida de títulos do governo, que são fundamentais nesse momento. Com isso, o prêmio de todos os títulos acabou abrindo. No momento que o Tesouro precisa emitir, quem tem o título também quer vender. E assim, na ausência de compradores, os prêmios abrem às vezes de forma irracional. Ou não tão irracional se você for levar em conta a não capacidade ou não desejo do governo em arcar com as suas dívidas. Essa dinâmica afugenta investidores do país. O reflexo disso foi a bolsa caindo quase 5%, juros curtos abrindo 20 pontos base, juros longos abrindo quase 70 pontos base e as LFTs, que são títulos pós-fixados indexados à Selic, abriram quase 20 pontos durante o mês de setembro, pagando agora quase 120% do CDI, um recorde histórico quando olhamos isso ao longo do tempo. Essa dinâmica só será interrompida quando o governo der um forte sinal de compromisso com avanços fiscais, seja por meio de reformas, seja por acabar com essa discussão sobre rompimento do teto. Até lá, estamos com posições um pouco menores em alocação de risco, esperando esse sinal para novamente aproveitarmos oportunidades se elas realmente aparecerem nesse cenário. É muito importante monitorar daqui para frente a evolução dessas discussões sobre o teto e como o presidente e Congresso vão se posicionar. Desta forma, seguimos atento monitorando os riscos para rentabilizar os nossos clientes. Aguardo vocês no vídeo do próximo mês e até lá!